Shalom Lekulam e bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos nos aprofundar ainda mais no estudo da Kabbalah. Nós iremos estudar hoje os 42 nomes do Eterno, exemplificados por 42 letras. É conhecido como Hashem Hameh Forash. Iremos fazer uma abordagem de como chegamos a esses nomes e o seu peso numérico correlato para cada letra, a saber, as 42 letras que formam esse nome maravilhoso, o qual se tornou os 42 caminhos, também conhecidos como nomes do Eterno, pelo qual foi possível a criação do universo. A criação de todo o cosmo, de tudo que há. Então, é algo muito profundo e Be'ezrat Hashem, e estaremos estudando passo a passo, de forma calma, clara e compreensível. Então, não saia deste vídeo, fique até o final, que você com certeza irá receber do Eterno um diferencial, um conhecimento que irá iluminar sua alma e trazer para a sua vida um esclarecimento de como os recipientes cósmicos, ou seja, as letras surgiram, como o surgimento das letras trazem um valor ordinal e também um valor numérico, ordinal e energético. Sim, energético, porque as letras são os recipientes pelos quais a luz divina que se manifesta na Sefirot são, por assim dizer, absorvidas pelas letras, que são recipientes pelos quais a luz da Sefirot são transmitidas para nós. Então, por isso que fazemos meditações cabalísticas focando nas letras, meditando nelas, porque elas são os recipientes pelos quais a luz emana. A luz é possível, então, através das técnicas de visualizações, de meditações, absorver dessas letras a luz que flui da Sefirot e são canalizadas nas letras, ou seja, nos recipientes. É claro que entre as Sefirot há uma interatividade e as letras são canais para essa interatividade entre Sefirá e Sefirá, perfazendo em 22 canais, através de cada letra específica na árvore da vida, e bem como, desde a letra Aleph até a letra Yod, tem uma equivalência numérica e energética em relação a cada Sefirá. E nós veremos tudo isso, veremos como chegamos a esse valor de 42, através do Milui e do Milui de Binah, ou seja, que a Milui é a energia preenchente, Milui do Milui de Binah, o preenchente do preenchente em uma Sefirá, em uma esfera cósmica chamada de Binah. A Binah é a mãe sagrada, e bem como Abba, Rochma, o Pai Sagrado, e o Keter, sendo que Keter, Rochma e Binah perfazem os 42 caminhos pelos quais Hashem criou tudo. E bem como chegamos a esses 42 números, como foi o caminho, como entender através das letras, como e quais cálculos gematriot
são necessários para uma compreensão mais aprofundada e abrangente, para uma maior compreensão sobre os 42 nomes representados por 42 letras do Aleph Bet. Sem mais delongas, então vamos lá para mais um estudo da Kabbalah. Com base no Arizal, Rabi Akiva e o Sefer Yetzirah, o Zohar, a Kabbalah Luriânica, como foi falado, e então é um estudo kosher, uma Kabbalah confiável, baseada na lei judaica, Halachá. Então é algo realmente que você vai estudar e você vai estudar sem medo de que você está recebendo de fontes confiáveis, tipo essas aqui faladas, o Zohar, o Sefer Yetzirah, a Kabbalah Luriânica, o Rabi Akiva, os clássicos da Kabbalah, pessoas realmente confiáveis, fontes confiáveis. Sem mais delongas, então vamos lá para esse estudo incrível. Fique até o final, por favor, que você irá ser abençoado com a luz do Eterno. Aqui está, nosso estudo se baseará nessas letras. O estudo base começa com o nome do Eterno de 4 letras, Yod, Re, Vav, Re. Não escrevam este nome sem que haja hífens, tracinhos entre letra e letra. Eu coloquei a Yod bem acima do normal, coloquei traços porque eu vou precisar apagar. Então há uma leniência para apagar. Mas fazer o nome do Criador sem esses critérios, colocando hífens entre letra e letra, é preciso colocar os hífens, porque eu irei apagar, mas fazer o nome do Eterno e apagar é algo realmente muito ruim. Não façam isso. Jamais. Há uma proibição de escrever o nome do Eterno e apagar. Então, vamos lá. Temos aqui, olha só, o nome do Eterno. Eu coloquei acima do nome do Eterno um pontinho, um pequeno ponto sobre cada letra. Por quê? Ao iniciar cada letra, a gente primeiro põe a caneta ou o lápis ou a pena sobre um determinado ponto e a gente começa a desenhar, a escrever a letra. Então, existe um ponto inicial para cada letra. Cada ponto inicial de cada letra é chamado de um iode da letra. Sim, é chamado iode, o início da letra. Então, é uma base decimal. Começa com uma base decimal. Toda letra judaica começa com uma base decimal e toda letra judaica, a saber, as 22 letras do Aleph Bet, elas começaram com um ponto, ou seja, a sua origem é em Yud, que representa Chokhmah. Nós sabemos que na árvore da vida, o Yud do nome do tetragrama, o nome de 4 letras, a Yod representa Chokhmah, a Re, Binah, a Vav, 6 sefirot, chamadas Zeampim, ou face pequena, a saber, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, e a última Re, a Sefirat de Malchut. Logo temos representações de Sefirot para cada uma das 4 letras. O valor numérico de Vav é 6, porque Zeampim equivale a um valor numérico de 6 Sefirot. Logo temos Chokhmah, o ponto elevado da letra Yod representa o Keter. E aí o Keter e o Chokhmah
eles estão intimamente ligados, e nós veremos o porquê disso. Qual seria o porquê disso? O porquê disso é que na origem da criação, no início da criação, o Ein Sof, o infinito, do infinito Ein Sof, emanou, fluiu o Or Ein Sof, a luminosidade, a luz, que preenchia todo o espaço, preenchia tudo, só havia a luz do Ein Sof, chamada Or Ein Sof. Mas para precisar criar, o que ocorreu foi que essa luz Or Ein Sof se retraiu, ou seja, ela saiu de um determinado lugar e causou um vazio, visto que a luz se contraiu através do Tzim-Tzum, se contraiu em um ponto. Tzim-Tzum, contrações. A luz se contraiu de modo que a contração foi para o centro de um ponto e ao redor ficou um vazio que significa a ausência daquela luz que preenchia tudo. Então, esse ponto, ele na verdade não era um ponto de luz. É como um anel de um rei que tem um brasão e ele, numa carta, na cera, ele faz uma impressão com o anel numa carta para mostrar que aquela carta é do rei, porque aquele símbolo do anel do rei que causa uma impressão na cera é conhecido por todos que se trata algo da autoridade do rei. Então, esse ponto, na verdade, foi uma impressão como um anel de um rei que causa uma impressão, uma marca indelével na cera colocada numa carta, para falar da autoridade do rei. Isso tipifica o Keter, que é a coroa. E a coroa, como entendemos, Keter Malchut, é uma coisa só. Porque Keter é a causa, Malchut é o efeito. A causa vai trazer um efeito, mas não existe efeito sem causa e nem causa sem efeito. Então, há uma interdependência entre ambas, a saber, Keter, que é a primeira, Sefirá, e Malchut, que é a última. Mas daí, quando já existe um ponto e o espaço vazio, o que ocorre é que aparece um cave, um fio de luz. Aí sim, nós entendemos que a luz começa a vir em direção a essa impressão que não é um ponto de luz, mas uma marca indelével, que é chamada de Reshimu, ou seja, vestígios daquela luz que preenchia tudo, mas que através da contração Tzim-Tzum, a luz partiu para esse ponto, causando uma impressão, de modo que ao redor ficou um espaço vazio dessa luz que preenchia tudo. Aparece o cave, o Arizal fala que na vibração do cave que procura a direção do ponto, como explicamos, que é uma impressão, um ponto de impressão causada pelo Tzim-Tzum, as contrações da luz Or Ein Sof. Então, nessa vibração fluiu Otiot, as letras do alfabeto, veio através desse cave de luz, e esse cave de luz, quando se direciona e
encontra o ponto, causa um ponto de luz. Por isso que, filosoficamente e funcionalmente, diz que o ponto de luz foi criado pelo Cave, filosoficamente e funcionalmente. Ontologicamente, não. Ontologicamente, dizemos que o ponto já existia, falando dessa impressão que não era um ponto de luz, mas uma marca indelével, causada pela contração Tzim-Tzum, que fez com que o Or Ein Sof causasse uma impressão, embora não que luminosa. Mas quando o Cave vem e encontra com essa marca, causa que há sim uma luminosidade no ponto. Na verdade, o Cave ativa aquele ponto, que era, como diz, que o Keter ali, ele era latente, ele existia, mas ele não, ele estava ali, o Keter estava ali, mas ele precisava ser ativado por meio do Cave, a saber, o Cave é Chokhmah, que é o Iod, o Iud. Então, o Cave traz como o Iud, ele é o início e a origem de toda letra começa com o Iud, porque o Chokhmah, quando procura essa impressão, né, que é a Chokhmah, o que é a Keter, esse ponto que é a Keter, que é a impressão original, que é o resultado das contrações da luz. Então, vem com 22 otiote, 22 letras. E daí ativa esse ponto. Então, o Ureshimu, nesse aspecto, é Keter, e a Cave, o fio de luz, representando a Chokhmah, que é a letra Iud, que vem ativar aquela marca indelével, que não é um ponto de luz, mas que se torna um ponto de luz, falando filosoficamente e funcionalmente, e não ontologicamente, que ontologia é o estudo do ser em si. Entendido isso, para saber que Chokhmah, ele traz consigo 22 letras do Aleph Beit. Pois bem, temos então Keter, Chokhmah e Binah. Keter representa o quê? 4. Qual é a raiz desse 4? Por que vem aparecer esse 4 aqui? Aparece 4 porque são as 4 letras do tetragrama. Então, são as 4 letras do tetragrama. Então, é a razão de aparecer aqui na gematria o 4. Chokhmah, 10, por quê? Porque Chokhmah representa Iod, que é a primeira Iod do nome de Hashem. Então, a Iod tem valor numérico 10, por isso que aparece aí 4 mais 10. E temos aí 28, correspondendo a Binah. Ou seja, 4 mais 10 mais 28 dá 42, os 42 nomes do Eterno. Alguém muito inteligente pode perguntar: Yehudai, como você chegou então aos 28? Então, isso aí se chama o Milui do Milui de Binah. Vamos ver onde é que fica aqui então. Olha só, preenchimento do Milui de Binah. Como chegamos então a esse preenchimento? Vamos lá. Temos aqui, ó, o nome Iod, que é o nome da primeira letra do nome do Eterno, e tem um ponto sobre ela para mostrar que esse ponto é a origem da letra, que é o Chokhmah, assim como Chokhmah, ele ativa e vem com vibrações, trazendo consigo as 22 otiote, as 22 letras do alfabeto hebraico, o Cave representando o Iud. Então o Iud, ele tem esse ponto mostrando a origem, que também esse ponto pode ser entendido como o Cave, que vai em direção àquele ponto chamado Ureshimu, que representa o Keter, que é uma impressão, como foi trazido aqui a metáfora de um anel
do rei que, ao selar uma carta na cera, deixa uma impressão indelével. Então, quando o Kaf se direciona, tipificado pela Sefirah do Chokhmah e o Iod, vem em direção, trazendo consigo os recipientes cósmicos, em direção a Keter, então ativa esse Keter que estava latente e oculto nesse ponto. Estava latente e oculto neste ponto. É bom frisar isso. Então, entendido isso, a letra Iod, que é a primeira letra do nome do Eterno, olha a seta aqui, ó, se escreve assim, com 3 letras, Iod, Evav e Dalet. Iod, Evav e Dalet. Esse é o nome dessa letra. Se escreve com 3 outras letras. O nome Iod, Vav e Dalet não são 3 letras? Então, qual é o nome da primeira letra? Iod, Vav e Dalet, o mesmo que está aqui. Mas e a segunda letra? Qual é o nome? Isso é chamado Milui. Qual é o nome dessa segunda letra? Vav. Como é que se escreve? Vav, Aleph e Vav. Tem uma segunda letra? Tem. Qual é a segunda letra? Dalet. Então temos Dalet, Lamed, Lamed e Tav. Dalet, Lamed e Tav. É como se escreve o nome de uma letra. Dalet, que é a terceira letra do nome Iod. Então achamos o Milui, né, da letra Iod. A segunda letra do nome do Eterno é a letra Re. Como é que se escreve o nome da letra Re? É uma letra Re e uma Aleph. Se é escrito uma letra Re e uma Aleph, então primeiro vamos escrever o nome da primeira letra, que é a Re. Como se escreve Re? Do mesmo jeito que está aqui. Re e a Aleph. E como se escreve então a segunda letra? Aleph. Aleph, Lamed e Fei Sofite. Ou Pei Sofite. Agora vamos para a terceira letra do nome do Eterno, que é a letra Vav. Como se escreve o nome da letra Vav? Assim. Vav, Aleph, Vav. Aí a gente faz o mesmo princípio. Qual o nome da primeira letra do nome de uma letra chamada Vav? A primeira letra do nome da letra Vav, do nome do Eterno, que o nome do Eterno Vav é escrito assim, com a Vav, uma Aleph e uma Vav. Aí a gente vai fazer o Milui. Vav, o nome da letra Vav, a gente bota aqui novamente. Vav, o nome da primeira letra. Vav, bota aqui, Vav. É igual sempre o que vem primeiro. Daí vem uma segunda letra que é Aleph. Como é que se escreve a Aleph aqui? Aleph, Lamed e Fei Sofite. Então, Aleph, esse nome Aleph é o nome da segunda letra. A terceira letra é escrito da mesma forma como da primeira. Vav, Aleph, Vav. Quando eu digo da primeira, eu estou me referindo a essa primeira letra que a gente já leu. Da mesma forma vai ser, porque é a mesma letra, então vai ser, olha que é o mesmo nome no início e o mesmo nome no final. Olha lá, o mesmo nome no início, o mesmo nome no final, a diferença só do Aleph, que é a letra do meio. E agora, por final, temos a última Re, que é representando a Malchut, né, que é a letra ligada à Sefirah de Malchut, a realeza, que está intimamente ligada com o Olam Asiá, o mundo da ação. Como é que se escreve a letra Re? Re, o nome da primeira letra aqui, ó. A primeira letra, essa aqui, temos uma primeira, temos uma segunda. Primeiro vamos fazer o nome da primeira letra. É assim, Re. O nome da Re é Re. A segunda letra, como é o nome? Aleph. Então, Aleph, Lamed e Fei Sofite. Ou seja, como chegamos à pergunta original, chegamos até aqui para mostrar como é o caminho. Agora, como a pergunta foi, como chegamos ao valor de 28
de 28. Não é isso? Porque 4, explicamos, são as 4 letras do tetragrama. Keter, ou Rokhma, tem um valor numérico 10, que representa a letra Yud, que tem valor numérico 10. E Binah, como chegamos ao valor de 28? Sabendo que 4 mais 10 mais 28 dá 42. Ou seja, os 42 caminhos da criação. Ou é chamado de Hashem Hameh Forash, o nome do Eterno. Como chegamos a 28? Vamos lá. Chegamos a 28 porque, como definimos no Milui, do Milui de Binah, né, através dos 4 nomes, ó, Yod, Re, Vav, Re, e aí escrevemos o nome da primeira letra, o nome da segunda, o nome da terceira, correspondendo à primeira Yod. Depois escrevemos a segunda letra do nome do Eterno, a primeira Re, que representa a Binah, a Yod, a Rokhma. Vamos ver Binah, então, a primeira Re, que é assim, escrito assim o nome da letra, uma Re e uma Aleph. Então, aí a gente escreve o nome da primeira letra, que é Re, o nome da segunda, que é Aleph. Depois a gente foi para o Vav, e a gente escreveu que Vav é assim, Vav, Aleph, Vav, é o nome dessa letra. E aí a gente escreve o nome da primeira letra, aqui é Vav, vai ser o mesmo nome, porque é a mesma letra, Vav. Depois a gente escreve o nome Aleph, que é o nome da letra do meio, e a Vav vai escrever também dessa mesma forma, que é o nome da segunda letra. Então o nome da primeira letra e da segunda letra é a mesma maneira, ó, Vav, Aleph, Vav, e olha no final, Aleph, Vav, Vav, Aleph, Vav, Vav, Aleph, Vav. E aí, por último, a gente vem com o Re. E aí, como é que se escreve o Re? Re e Aleph. Aí, como é que se escreve o nome da primeira letra? Então, da definição, da última letra do nome. Re se escreve com Re e Aleph. E como se escreve a segunda letra, Aleph? Aleph, Lamed e Fei Sofite. Ou seja, a quantidade de letras das definições do nome das letras, a quantidade de letras das definições das letras, a saber, a primeira, a segunda, a terceira, a primeira, a segunda, a primeira, a segunda, a terceira, a primeira e a segunda, as definições vai perfazer 28 letras. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na primeira linha, né? 10, 11, 12, 13, 14. 14. Vamos uma aqui abaixo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Não é isso? 24, 25, 26, 27, 28. 28 é a palavra Koach. Eu coloquei aqui o contrário. Deixa eu corrigir isso aqui. Pronto, fiz a correção. Eu acabei invertendo aqui. Koach. Koach quer dizer força. Porque Binah é uma estrutura espiritual onde há força. Requer força. Porque é o útero ele se contrai e ele, para gerar vida, ele passa por contrações, então é um processo de tzimtzum também, para gerar. Então, as contrações no útero de uma mulher então, Ima, é por isso que é chamada de mãe. A mãe é quem gerou alguma coisa, gerou um filho, uma filha, a saber, Zeampino Malchut. Então, é um processo de cor, força. E Abba também é um processo de... Rokhma também é chamado um processo de força. Né? Porque Rokhma significa Korma. Kor, ou seja, força, né? E aí há uma interrogação, Ma.
né? Como, por quê?